Essa igualdade é válida em todo x real, ela vale aonde? No x0, que é o ponto onde o Wronskiano é diferente de zero. Mas, olhando para cá, isso aqui é um produto matricial. Isso aqui é o quê? Φ1 de x, ó, tá certo? Φ2 de x, matriz, ó, Φn de x. Φ1' de x, Φ2' de x, Φn' de x. Daí, então eu tirei esse particular aqui. Daí você tem isso aqui, até chegar aonde? Φ1, n-1, Φ2, n-1, de x, até o quê? Φn, derivada n-1 de Φn em x. Isso aqui vezes quem? Vezes lambda 1, lambda 2, lambda n. Isso aqui é a matriz coluna nula, porém. Isso vale para todo x real, não. Para todo x o quê? Para todo x em I. Que é o domínio das funções, onde o intervalo onde as funções são diferentes, n-1 vezes diferencial. Então, você tem para todo x em I, você tem isso aqui. Se vale para todo x em I, em particular, vale aonde? Vale no x, 0. No x0, isso aqui também é 0. Ou seja, se lambda 1, lambda r são reais, tal que isso aqui é a função nula, o lambda 1, lambda n é solução do sistema linear homogêneo, onde a matriz dos coeficientes é essa matriz aqui. Mas quem é o determinante dessa matriz? É exatamente o Wronskiano de Φ1, Φ2 e n, que é supostamente diferente de zero. Mas um sistema quadrado, onde o determinante é diferente de zero, ele possui somente uma solução. E como é um sistema homogêneo, o vetor nulo, ou seja, 0, 0, 0, é solução desse sistema. Como lambda 1, lambda 2, lambda n é solução desse sistema, é solução que isso aqui não é um sistema, isso aqui é uma igualdade. Mas isso quer dizer que lambda 1, lambda 2, lambda n é solução do sistema linear homogêneo, onde essa matriz é a matriz dos seus coeficientes. Portanto, esse sistema tendo somente uma solução, lambda 1, lambda 2, lambda n tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a 0. Portanto, lambda 1 tem que ser igual a lambda 2, tem que ser igual a lambda n, que tem que ser igual a 0. Então, o que foi que eu mostrei? Eu mostrei que se eu tenho essa combinação linear nula, necessariamente os coeficientes dessa combinação são tá certo? O vetor formado pelos coeficientes, que é o vetor lambda 1, lambda 2, lambda n, esse vetor é solução do sistema linear homogêneo que tem essa matriz aqui como matriz dos seus coeficientes. Mas, supostamente, isso é a hipótese, o determinante dessa matriz aqui é diferente de zero. Portanto, o sistema homogêneo, sistema linear homogêneo, que tem essa matriz como matriz dos coeficientes, é um sistema que possui somente uma solução. Como o vetor nulo já lhe é solução, então isso aqui tem que ser o vetor nulo. Tá? Isto diz, portanto, que esta implicação diz o quê? Diz que
as funções φ1, φ2, φn, elas são o quê, hein? São linearmente independentes. Tá? Então, essas funções, elas são linearmente independentes. Então, uma maneira de você pegar funções diferenciáveis e mostrar que elas são linearmente independentes é calcular o quê? O Wronskiano. Se o Wronskiano não é a função nula, as funções são linearmente independentes. Porque o que diz isso aqui? Se existe um x0 em I, tal que o Wronskiano é diferente de zero, isso é equivalente a dizer o quê? Que o Wronskiano não é a função nula. Se o Wronskiano não é a função nula, as funções são linearmente independentes. Tá? Ok? Então, estou usando o resultado da álgebra linear, que diz que um sistema quadrado possui somente uma solução, se somente se a matriz dos seus coeficientes tem determinante diferente de zero. Tá? Está bem dissecado nas notas. Tá? Agora vamos ver a recíproca desse resultado. Ou seja, tá? Qual é a recíproca? Qual é? A recíproca seria o quê? Se as funções são LIs, o Wronskiano não é função nula. E nós vamos ver num ambiente de interesse, que agora eu vou voltar, porque o meu interesse aqui é resolver as equações diferenciais lineares, homogêneas, tá? Vou primeiro resolver as equações diferenciais lineares de ordem 2, homogêneas. Então, para isso, eu vou fazer a partir daqui, ó. Ó, proposição. Sejam e contida em R um intervalo, tá? P de I em R e Q de I em R, funções contínuas, e a equação diferencial linear homogênea, F duas linhas de x mais P de x, F' de x, mais Q de x, F de x igual a zero. Equação diferencial linear homogênea, essa é aqui, tá? Onde P e Q são funções contínuas. Nós já vimos que vale o teorema de existência e unicidade nessas condições, nessas circunstâncias, que diz o seguinte: dados x0 em I e y0 e z0 reais, há uma única solução desse sistema com domínio I, tá?
que no ponto x0 é y0 e a derivada no ponto x0 é igual a z0, derivada primeira. Teorema de existência e unicidade. Ou seja, por cada... Se você pegar x0 em i, y0 real e z0 real, há somente uma solução φ em R dessa equação, que no ponto x0 é o y0 e a derivada no ponto x0 é igual a quê? Ao z0. Só há uma solução. Tá? E a proposição diz o seguinte: se φ1 de I em R e φ2 de I em R são soluções linearmente independentes, são soluções linearmente da equação diferencial linear homogênea, dessa equação aqui, então o Wronskiano de φ1 e φ2 em x é diferente de zero para todo x pertencente a i. Veja que nessas condições, isso aqui é a recíproca desta proposição que estava aqui, porque a proposição aqui diz o seguinte: se o Wronskiano de n funções, portanto de duas também vale, né? Se o Wronskiano de duas funções é diferente de zero em pelo menos um ponto, essas funções são linearmente independentes. Mas a circunstância aqui, onde vale a recíproca, é o seguinte: se φ1 e φ2 são soluções linearmente independentes dessa equação, então o Wronskiano é diferente de zero, todo x pertencente a i. Tá? Aí eu vou usar de novo o resultado lá na álgebra linear. Um sistema linear quadrado possui somente uma solução se e somente se o determinante da sua matriz dos coeficientes é diferente de zero. Tá? Então, para não repetir tudo no enunciado, vamos ver a prova disso aqui. A prova é simples, desde que eu use o teorema de existência e unicidade. Tá? Desde que eu use o teorema de existência e unicidade. E eu quero provar que as funções são que o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos. Então, observe o seguinte. Observe admita as hipóteses. Admita as hipóteses. E aí eu vou construir um sistema. Dado x pertencente a i, seja o sistema, seguinte sistema linear homogêneo. Esse sistema aqui, ó, φ1 de x, φ2 de x, φ1' de x, φ2' de x, vezes o v igual a 0, 0. Eu vou montar um sistema linear homogêneo, onde quem são φ1 e φ2, quem são φ1 e φ2, admita as hipóteses, ou seja, φ1 e φ2 são soluções linearmente independentes dessa equação diferencial linear homogênea. Aí eu vou mostrar que para esse x aqui, o determinante dessa matriz é diferente de zero. E eu conseguirei isso se eu demonstrar que a única solução desse sistema é o vetor nulo. Então vamos lá, ó. Se AB pertencente a R2
é solução desse sistema linear homogêneo, SLH é sistema linear homogêneo, AB pertencente a R2. Se AB pertencente a R2 é solução desses, isso aqui é incógnita. Isso aqui é incógnita. Quando você tem um sistema, isso é uma matriz, é um vetor coluna incógnita. Tá? Agora, se AB é pertencente a R2, se um vetor do R2 é a solução desse sistema linear homogêneo, então você tem duas coisas. Você tem isso, vou colocar isso. Você tem que φ1 de x, vou repetir, φ2 de x, φ1' de x, φ2' de x, isso vezes AB é igual a quê? A zero. Isto é, φ1 de x vezes A mais B φ2 de x, isso é zero. Tá? Isso é zero. E qual é a outra igualdade? Qual é? φ1' de x vezes A mais B vezes o quê? φ2' de x, isso também é zero. Tá? Para não confundir, eu vou colocar o seguinte. Dado x0 pertencente aí, vou botar x0, seja o seguinte sistema. φ1 de x0, φ2 de x0, φ2 de x0, φ2 de x0. Se AB é a solução desse sistema, então isso aqui, ó, 0, 0, 0, 0 vezes AB é 0. Ou seja, você tem isso aqui no x0, mais isso aqui no x0, isso aqui no x0, isso aqui no x0, isso aqui é 0. Aí o que é que isso diz para mim? Isso diz daí a seguinte função, a função πc de I em R, dada por πc de x igual a A φ1 de x mais B φ2 de x. Essa função, tá? Qualquer que seja x real, a função aqui. Lembre, qualquer combinação linear de duas soluções de uma equação diferencial linear homogênea ainda é solução desta equação. Olha, quem é a πc? É uma combinação linear de φ1 e de φ2. Então, essa função πc, dada dessa forma, ela é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea, satisfazendo duas condições. Quais são? φ1 de x0 é zero, tá? Porque quem é φ1 de x0? Quem é? É A φ1 de x0 mais B φ2 de x0, que dá quanto? Zero. E quem é a derivada de φ não, πc, né? Quem é a derivada de πc em x0? Quem é? É A φ1' de x0 mais B φ1' de x0, que também é o quê? É zero. Então a função πc, preste atenção, ela é solução dessa equação diferencial linear homogênea. No ponto x0 ela é zero e a derivada dela no ponto x0 é zero. Mas só há uma solução dessa equação satisfazendo essas duas condições. E a função nula é solução dessa equação satisfazendo as mesmas condições. Daí, pelo teorema de existência e unicidade, logo, já usei um daí, logo, pelo teorema de existência e unicidade, pelo teu, tá? Pelo teorema de existência e unicidade,
a função π de x tem que ser a função nula, ou seja, πx de x tem que ser zero para todo x pertencente, não é para todo x pertencente aí, a R, é para todo x pertencente a quem? Aí, tá? Para todo x pertencente aí. Infelizmente eu esqueço e boto para todo x em R. É para todo x em I porque as funções são de I em R. Então essa função π ela é nula para todo x em I. Ou seja, você tem que essa combinação linear é a função nula. Mas, volta para as hipóteses. φ1 e φ2 são linearmente o quê? Independentes. Então, se eu tenho uma combinação linear delas nulas, o que acontece com os coeficientes? São nulos. Portanto, I, deste modo, A é igual a B, que é igual a zero. Agora veja o que é que eu tenho. Olha aqui, eu vou recapitular para vocês. Quais são as hipóteses? Quais são? Você tem P e Q de I e R são funções contínuas e você monta essa equação diferencial linear homogênea. Aí vem a principal hipótese. φ1 de I em R e φ2 de R, soluções linearmente independentes dessa equação, implica o quê? Que o Wronskiano é diferente de zero. Até agora parece que não apareceu nada do Wronskiano, mas está aí. Por quê? Porque admitindo as hipóteses, eu montei esse sistema. Dado x0 em I, eu montei esse sistema. Dado x0 em I, eu montei esse sistema. Aí, eu peguei uma solução desse sistema. Se AB é a solução desse sistema, é porque AB satisfaz o sistema, ou seja, você tem essa igualdade, você tem essa. Isso diz o quê? Isso diz que a função π de I em R, dada como combinação linear de φ1 e φ2, é solução do sistema não, é solução da equação diferencial linear homogênea, satisfazendo essas duas condições, ó. Isso aqui dá isso, e isso aqui dá isso. Ou seja, a π satisfaz as mesmas condições em x0 que a função nula satisfaz, sendo que a função nula é também solução do sistema. Do sistema não, da equação diferencial linear homogênea. Mas o teorema de existência à unicidade diz que só pode haver uma solução da equação diferencial linear homogênea satisfazendo essas duas condições. Então a π tem que ser a função nula. Mas se isso aqui dá uma função nula, o que é que eu tenho? Uma combinação linear nula de φ1 e φ2. Mas uma combinação linear nula de φ1 e φ2 só ocorre quando? Quando os coeficientes são iguais a zero. Agora, veja daqui para cá, ó. Daqui para cá. O que foi que eu mostrei? Eu mostrei que se AB é a solução desse sistema, necessariamente A é zero e B é zero. Ou seja, eu mostrei que esse sistema tem somente uma solução. E se o sistema tem somente uma solução, o que ocorre com o determinante da matriz dos seus coeficientes? É diferente de zero. Portanto,